Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana da Leitura e do Aprendizado. Durante essa semana toda, eu e você vamos embarcar juntos em uma verdadeira viagem pelo mundo dos livros e do conhecimento. Nessa viagem, nós vamos descobrir o caminho para absorver todo o conteúdo dos livros. Nessas 4 aulas, nós vamos entender por que a maioria das pessoas não consegue levar o que lê para sua vida. Vamos entender o que elas fazem de errado hoje que as impede de absorver tudo o que elas leem. Esse é o primeiro passo, a consciência do erro. Mas não vamos parar por aí. Eu irei te mostrar os pilares da boa leitura, os exatos fundamentos para que você consiga absorver tudo o que lê daqui para frente. E para finalizar, eu te mostrarei como iniciar esse caminho, mesmo que hoje você não tenha ideia de por onde começar. E para quem é essa viagem? Você tem dificuldade para se concentrar na leitura? Durante nossa viagem descobriremos por que essa dificuldade existe, o que fazemos de errado e os fundamentos para construir o nosso foco. Você sente sono quando abre um livro? É como se o livro fosse um sonífero natural. Nós vamos entender por que o sono vem da maneira como você lê hoje e qual o caminho certo para que isso não aconteça mais. Você tem dificuldade de se lembrar do que lê? Eu vou te mostrar por que isso acontece e o que você deve fazer para que consiga ter acesso às informações mais importantes dos livros sempre que precisar delas. Sua estante de livros vai crescer depois dessa nossa semana. E mesmo que ela já esteja grande, cheia de livros que você ainda não terminou ou ainda não começou a ler, você vai saber exatamente o caminho que você deve seguir para que o conteúdo dentro da sua cabeça cresça junto com sua estante. Ao fim da nossa semana você terá conhecimento do caminho que você deve seguir para usar cada aprendizado novo das suas leituras na sua vida. Então vamos lá! A nossa viagem começa hoje, e agora eu vou te dar o roteiro desse primeiro dia. Hoje nós entenderemos os principais erros cometidos pelas pessoas durante a leitura e que impedem elas de absorver o conteúdo dos livros. Você vai entender por que o caminho atual não te leva para o destino que você tanto deseja. Estaremos viajando juntos durante toda a semana, então é importante que hoje eu também te conte quem sou eu e como e por que eu vim parar aqui. Eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a minha aventura particular para desvendar a leitura e descobrir como transformar completamente a maneira como eu leio os livros, aprendendo o que devo fazer para absorver o conteúdo deles. Nossa semana será transformadora e é por isso que vamos começar ela ouvindo as pessoas que já superaram os obstáculos, já corrigiram os erros e agora conseguem absorver o conteúdo dos livros que leem e com isso tem mais resultado nas suas vidas. Galera, vim aqui falar um pouco dos resultados que eu tive aí com o curso do Elton, que é um grande amigo. E, bem, a gente está agora, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de março, e eu já consegui ler 8 livros esse ano. E eu tinha colocado minha meta como 24 livros pro ano. Então eu já estou num terço do livro, e eu acredito que se não fosse o curso do Elton, eu literalmente não teria conseguido nem ler a metade disso, né? Um deles, lembrando, levou minha empresa aí a decidir não aceitar um investimento de venture capital, que é uma coisa que a princípio todos os investidores, os empreendedores de startup vão atrás. Então acho que isso me salvou alguns anos aí na vida. Isso só nos primeiros 8 livros que eu li, entendeu? Olá, queria falar um pouquinho para vocês sobre o curso Ame Ler do Elton e o quanto ele impactou de maneira positiva na minha vida. Claro que além de reter mais conteúdo e ler mais rápido, ele foi essencial no meu trabalho, porque com as técnicas que o Elton ensinou para leitura de livros técnicos, me ajudou bastante a reter conteúdo e poder aplicar no meu trabalho. Com isso eu acabei fechando 2 contratos novos. Eu, desde sempre, acompanhando o Elton, né? O Elton Luiz, que se tornou um grande amigo meu. E aí comecei a fazer o curso do Elton. Se eu não tivesse dado esse primeiro passo, que foi ter me matriculado no curso do Elton, né? Enfim, e começado a consumir e me dedicar muito a esse conteúdo, talvez eu não tivesse lido esse livro, que daí eu não tivesse começado a ter interesse por investimento. E até 2 semanas atrás eu fiz um vídeo, né, onde conto pra todo mundo como que eu ganhei
quase $6.000 em uma semana sem trabalhar, né? E o primeiro passo foi, eu preciso de instrução, né? Então eu preciso voltar com o meu hábito da leitura. Foi onde o Elton apareceu aí na minha vida para me dar essa solução. Então quero deixar aqui o meu agradecimento ao Elton, ao curso, assim, incrível que ele se dedicou em desenvolver e agregou muito, tem transformado minha vida. Em 2014, com 20 anos de idade, eu estava completamente perdido, sem saber para onde ir. Eu tinha traçado um caminho normal até então. Lá, quando eu tinha os meus 5 anos de idade, eu comecei a ir para a escola. Passei pela pré-escola, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, até chegar na universidade em 2011. Eu tinha passado no vestibular de engenharia química lá em Maringá, no Paraná, e comecei meu curso ainda sem muita certeza de que era aquilo que eu queria. Não demorou muito para que eu tivesse 2 certezas. A primeira certeza que eu tive foi que eu não queria passar o resto da vida sendo engenheiro. Você já tomou uma decisão e depois ficou olhando para trás com dúvida, sem saber se essa era a decisão correta? Foi isso que aconteceu comigo e eu me senti desamparado, sem saber o que fazer, e comecei a pensar se existiam outras opções. A segunda certeza que eu tive foi que eu estava aprendendo um monte de detalhes técnicos da profissão e mesmo que eu decidisse trabalhar como engenheiro, não estava aprendendo nada das coisas que eram os maiores problemas da maioria das pessoas que eu conhecia, que já estavam no mercado de trabalho. Como conseguir um emprego, como cuidar do meu dinheiro, como me relacionar bem com as pessoas, como trabalhar em equipe, como lidar com as minhas emoções, como conciliar família, trabalho, amigos. Como eu sabia que esses eram os maiores problemas dessas pessoas? Olha só, meu pai, ele tem uma corretora de seguros desde que eu nasci e por lá passam centenas e centenas de pessoas. Por muito tempo o escritório dele foi em um cômodo da nossa casa ou em uma sala muito próximo de onde a gente morava. Até hoje é próximo de onde ele mora. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais que se tornaram amigos do meu pai e confidenciavam problemas e dificuldades para ele. E todos sempre conseguiam dominar a parte técnica das suas profissões, e os problemas que eles tinham não eram nunca resolvidos dentro de uma sala de aula de universidade. E em 2014, quando eu já estava há 3 anos dentro do meu curso, eu percebi que só as aulas não seriam o suficiente para eu me destacar. Eu me tornaria mais um profissional cheio de problemas e dificuldades que poderiam ser evitados e resolvidos se eu buscasse um conhecimento adicional em algum outro lugar. Eu passei o ano todo perdido, ansioso, com sentimento de desamparo mesmo. Isso contribuiu para que eu entrasse em uma depressão e passasse talvez pelo pior ano da minha vida. Em 2015 eu continuava perdido, ainda me recuperando dessa depressão e tentando encontrar uma saída para o meu desamparo. E foi em 2016 que as coisas começaram a mudar. Por sorte, coincidência ou destino, eu mudei para um novo apartamento com os meus pais. Foi nesse novo prédio que um vizinho que eu conheci no elevador me ajudou a encontrar o meu caminho. Esse vizinho se chamava Elton. Sim, acredite, ele é meu grande amigo até hoje. Ele estava desenvolvendo alguns novos empreendimentos e me disse que eu precisava ler alguns livros, porque eles iriam me ajudar. Um deles se chamava Pai Rico, Pai Pobre, onde o autor conta a história de um menino que aprende lições de empreendedorismo e de investimentos com o pai do seu amigo. Esse livro me ensinou coisas sobre negócios e dinheiro que ninguém nunca tinha me ensinado, nunca. Coisas que poderiam mudar completamente o rumo da minha vida. Quando eu terminei esse livro, eu estava maluco. Lembro de fechar o livro em cima da mesa e ficar parado por alguns minutos imóvel na cadeira, imaginando um mundo de possibilidades novas que se abria na minha frente. Eu entendi o poder da leitura nesse instante. Se eu não leio, é como se eu vivesse com uma venda nos olhos, igual as pessoas daquele filme Caixa de Pássaros lá do Netflix, e a cada novo livro que eu pego eu consigo enxergar um pouquinho mais. É como se eu fosse aos poucos tirando essa venda e me tornando capaz de ver. Eu fiquei tão empolgado que imediatamente comecei o próximo livro. Se chamava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Depois eu li Os Segredos da Mente Milionária, mais um livro, e fiquei tão empolgado com tudo que eu tinha aprendido que eu precisava contar para alguém. E foi aí que um problema apareceu. Quando eu fui tentar contar para os meus amigos sobre os livros todo empolgado, eu não conseguia lembrar de nada. Eu tinha esquecido tudo que eu tinha lido em todos eles. Eu tentava me lembrar e nada vinha na minha cabeça. Eu sabia que tinha amado os livros, mas não sabia mais o que tinha dentro deles. Eu me sentia um charlatão mesmo, dizendo para todos que eu estava lendo livros que mudariam a minha vida, mas na hora de falar sobre eles eu não sabia nada. Foi muito frustrante. Sabe quando você conhece uma pessoa, passa 5 minutos e você já não lembra mais o nome dela? Ou quando você estuda para uma prova, lê e relê o mesmo conteúdo um monte de vezes, e aí chega lá na hora e não lembra de nada. Era mais ou menos assim que eu estava me sentindo. Eu estava frustrado, decepcionado comigo mesmo. Me bateu um desânimo muito grande.
Nesse momento eu pensei, será que eu não sou capaz de absorver o que eu leio? Então no começo de 2017 eu tomei uma decisão. Eu vou descobrir como eu faço para absorver o conteúdo dos livros que eu leio. Eu já tinha entendido por que ler ia me ajudar. Eu já tinha começado a fazer isso, mas eu descobri que eu não sabia como fazer. Por que eu não conseguia absorver o que eu lia se eu sabia ler? Será que o que eu tinha aprendido sobre leitura não era suficiente? Eu descobri que não. Entendi que não bastava abrir um livro, olhar para ele, passando de uma página a outra. Tinha um jeito certo de fazer. Eu comecei então a pesquisar e assistir dezenas de vídeos sobre leitura diariamente. Sem exagero, eu maratonei centenas de vídeos sobre o assunto. Aprendi muita coisa nova, muita coisa que eu não sabia e me ajudou a evoluir muito. Mas isso não era o suficiente. Apesar de encontrar dicas e estratégias, eu não conseguia entender os princípios por trás da boa leitura. E eu não conseguia encontrar um método para seguir. Eu não criava nada consistente, minha leitura ainda tinha várias falhas que eu não sabia como resolver. Foi aí que eu decidi investir em cursos. Eu comecei a comprar cursos sobre leitura todos os meses. Desde 2017 eu não passei um mês sequer sem investir em algum curso sobre leitura ou sobre aprendizado. Eu já passei dos R$100 mil de investimento em cursos e mentorias nos últimos 3 anos. Eu aprendi dezenas de estratégias diferentes para aplicar na minha leitura, até que eu conseguisse internalizar os principais pilares e finalmente criar um método que me ajudasse a absorver tudo. O método que eu criei mudou a minha leitura da água para o vinho. Entender os pilares da leitura correta me ajudou a absorver o conteúdo dos livros e isso começou a dar resultados na minha vida. Conforme meu conhecimento foi aumentando, graças à minha enorme melhora na leitura, eu comecei a chamar mais atenção das pessoas com quem eu conversava. Eu comecei a passar credibilidade. De 2017 para cá eu entrei em uma sociedade nova. Dei cursos para uma empresa júnior da minha universidade sendo remunerado por isso. Dei um curso preparatório para a prova da Ancor, que é o certificado para que uma pessoa possa se tornar assessora de investimentos. E ajudei na aprovação de alguns assessores de uma das empresas de maior crescimento do Brasil, lá em Maringá. Eu dei palestras em 2 universidades, uma em Maringá e outra em Cianorte, no Paraná. Fui vendedor e fui até convidado para abrir uma empresa de cosméticos por um grande investidor, já que eu era engenheiro químico. Eu também aprendi como escrever bem, uma das habilidades mais importantes do meu trabalho hoje, e realizei o sonho de publicar meu primeiro livro. E o melhor de tudo, eu consegui conquistar o amor da minha vida graças ao conteúdo que eu absorvi de um dos livros, alguns dias antes de conhecer ela. Sim, eu conquistei essa mulher porque eu aprendi algumas coisas sobre conquista e sedução em um livro, absorvi esse conteúdo e consegui aplicar. Depois que eu comecei a ler e desenvolver as habilidades que vão além da técnica exigida para uma profissão, eu fui notado, eu chamei atenção. Isso foi natural porque eu estava ficando melhor que eu era antes. Não porque eu era um gênio de outro planeta, mas porque eu estava desenvolvendo uma habilidade muito importante, a habilidade de absorver o que eu leio. Uma habilidade que qualquer pessoa que desejar e se esforçar pode desenvolver, basta usar o método certo. Desde 2017 eu sigo essa rotina de ler muito e estudar sobre o processo, e eu sempre senti uma necessidade gigante de passar o conhecimento para frente, de mostrar tudo isso que eu estava começando a enxergar para as outras pessoas. Veja, eu ganhei confiança, eu criei oportunidades, eu mudei o rumo da minha vida para melhor. Antes eu era um jovem perdido, parado no tempo, que não sabia para onde ir. Agora eu tinha opções, eu tinha diversos caminhos possíveis, e eu precisava mostrar isso para as pessoas. E em 2019 eu comecei a ensinar outras pessoas a utilizarem o meu método de leitura. E elas começaram a ter resultado de verdade, absorvendo o conteúdo dos livros e conseguindo transformar isso em ação nas suas vidas. A Gil, por exemplo, conseguiu ganhar $6 mil em uma semana, porque pôde absorver o conteúdo de um livro e aplicar. O Gabriel conseguiu tomar uma decisão importante, poupar anos de trabalho, porque ele conseguiu colocar em prática o que absorveu com um livro. A Dani fechou 2 contratos depois que começou a aplicar o método nas suas leituras. São resultados de verdade, que talvez não teriam acontecido se o conteúdo desses livros tivesse sido esquecido ao invés de absorvido. Já são centenas de pessoas que aplicam o meu método e têm resultado. Hoje eu leio por pelo menos 1 ou 2 horas todos os dias, assisto e dou aulas semanalmente sobre o assunto. E é por isso que eu estou nessa viagem com você, porque eu quero te ajudar também, eu quero ajudar mais pessoas a terem resultados positivos em suas vidas através da leitura. A partir de agora eu vou te mostrar os maiores erros que as pessoas cometem na hora de ler e que as impede de absorver o conteúdo dos livros. Olha só, eu te enviei uma pesquisa quando você se inscreveu para esse evento. Das mais de 10 mil pessoas que estão participando, várias responderam e olha isso aqui, mais de 77% das pessoas têm dificuldade de lembrar do que lê. Essa dificuldade está diretamente relacionada a esses erros que eu vou te mostrar agora. Então pega um papel, pega uma caneta, porque o conteúdo é o primeiro passo para que você supere esse desafio.
O primeiro grande erro cometido pela maioria das pessoas é que elas leem apenas uma palavra de cada vez. Para te explicar isso, nós vamos iniciar nossa viagem na Austrália. Você vai entender que erro é esse e por que ele é um erro de fato. Aqui na Austrália existem esses animais magníficos que lutam boxe, os cangurus. Sabe como o canguru se movimenta? Ele dá um salto de onde está e se fixa em um ponto logo à frente. Depois ele dá mais um salto e se fixa novamente mais à frente. Os nossos olhos fazem a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que os cangurus na hora de ler. Para que o olho possa ver uma imagem com foco, ele precisa se fixar nela. Os olhos sempre se fixam em uma informação, capturam ela e depois saltam para a próxima informação. Como isso funciona na leitura? Veja bem, quando você era criança, primeiro você aprendeu o que eram letras, não é verdade? E aí seu olho viu uma palavra e precisava se fixar em cada uma das letras para conseguir formar a palavra inteira. Vamos pegar uma frase, por exemplo. Era assim que você lia essa frase. E-U-A-M-O-L-E-I-T-U-R-A. Eu amo leitura. Cada letra é uma fixação e cada traço é um salto. O olho não consegue enxergar algo sem fixar. Para ver, é preciso fixar. Você continuou aprendendo e evoluiu. Você descobriu o que eram as sílabas e começou a ler assim. Eu amo leitura. Eu amo leitura. Viu como é mais rápido? A frase ficou mais curta para seus olhos. Mas você não parou por aí. Você aprendeu a ler uma palavra inteira. Eu amo leitura. Olha só, você gasta meio segundo para passar de uma fixação para outra dando um salto. Isso quer dizer que no primeiro exemplo você gastou 5 segundos e meio. No segundo, 2 segundos e meio. No terceiro, 1 segundo. Em uma frase de 3 palavras, pode parecer pouca diferença, mas em um texto longo como é um livro, muito tempo foi economizado, desde o dia que você aprendeu o que eram letras, até o dia que você aprendeu o que eram as palavras. Mas acabou por aí. Se você não fez nenhum curso suplementar de leitura, provavelmente seu aprendizado parou nisso. O fato é que é possível fixar mais de uma palavra de uma vez. Pegando a mesma frase, um leitor bem treinado leria assim: eu amo leitura. Ah, por que fixar uma palavra de cada vez apenas é um erro? Como eu acabei de dizer, é porque você gasta muito mais tempo do que o necessário em um texto e também muito mais energia. Para cada salto e cada fixação, seu olho precisa trabalhar, e quanto mais ele trabalha, mais rápido ele irá se cansar. Quem se cansa mais rápido precisa de muito mais sessões de leitura para acabar um livro. Além disso, saltar e fixar tomam tempo. Quem fixa grupos de palavras de uma só vez em vez de fixar apenas uma palavra, economiza muito tempo dentro de um livro com milhares e milhares de palavras. O segundo grande erro que a maioria dos leitores comete e os impede de absorver o que leem é manter uma velocidade constante na leitura. Vamos lá, vamos voltar para a nossa viagem. Você está dirigindo. Nós estamos entrando na estrada e agora você pode acelerar o carro. Afinal, a gente está indo muito devagar para andar por aqui. E aí você pisa no acelerador e ele não funciona. O GPS está dizendo que essa reta vai durar mais 20 km e você não consegue acelerar. Imagina só andar na metade da velocidade que você poderia nessa reta ou até mais devagar. Parece que ela não vai acabar nunca. Vamos pular alguns minutos para frente nessa viagem. A reta está acabando. Estamos chegando próximos a uma curva fechada. O carro estava devagar demais para o trecho em linha reta, mas ele está rápido demais para uma curva. Chegou a hora de frear. Você pisa no freio e ele também não funciona. Não é possível frear e agora? Na leitura é assim que a maioria das pessoas se comporta. Elas começam a ler em uma velocidade e não variam nunca. Por que isso daí é um erro? Em primeiro lugar, tente se lembrar de algum dia que você estava conversando com alguém. Pare para pensar, a conversa não vai sempre no mesmo tom, não é mesmo? Em alguns momentos você fala mais rápido, em outros mais devagar. Não é verdade? Se a conversa fosse sempre no mesmo tom, na mesma velocidade, ela se tornaria chata, cansativa e mais. Você jamais conseguiria se conectar com a outra pessoa. E é isso que acontece com a leitura. Ao manter somente uma velocidade o tempo todo, a leitura começa a se tornar chata, não há ritmo. A atividade começa a causar tédio, sono, repulsa. Você não se conecta com o livro. O segundo motivo para isso ser ruim é que certos trechos do livro são como uma reta. Eles são mais fáceis ou menos importantes e por isso vale a pena passar rapidamente por eles. Já outros trechos são como uma curva fechada. Eles são mais densos, mais difíceis, formados por palavras desconhecidas e maiores e vão exigir que você leia mais devagar. Ler a uma velocidade constante é como dirigir a uma velocidade constante. Não funciona. O terceiro grande erro que impede que a maioria das pessoas absorva o conteúdo lido é começar o livro diretamente da primeira página do primeiro capítulo. Como assim, Elton? Calma, olha, eu vou te explicar. Imagina viajar sem saber para onde você vai. Pegar o carro e entrar em qualquer estrada, sem saber para onde essa estrada leva, sem um mapa, sem um GPS à mão para te guiar.
Imagina ainda que você nem sabe se essa estrada é toda asfaltada, ou se ela tem trechos de pedra, lama, que exigiriam um carro mais alto ou com pneus diferentes. Imagina não saber se terão montanhas íngremes nessa viagem que exigiriam, por exemplo, um motor 4x4. E pior ainda, já pensou em entrar nessa estrada para a viagem e não ter a menor ideia de qual saída pegar e até mesmo por quanto tempo dura seu combustível? Viajar totalmente perdido, sem preparação alguma, pode se transformar em um pesadelo. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz com o livro. Abre ele e inicia a leitura sem nenhum tipo de preparação. Sabe por que isso é um erro? Em primeiro lugar, não há objetivo. Seu cérebro não tem a menor ideia de onde ele deve depositar o foco para aprender o que aquele livro tem para ensinar. Isso vale para todo e qualquer tipo de livro, ficção ou não ficção. Começar o livro diretamente, sem nenhuma informação prévia, é como entrar em uma sala totalmente escura, sem luzes, e ter que dizer tudo o que tem nessa sala. Você simplesmente não consegue. Além disso, muitas vezes seu cérebro simplesmente não começa a leitura aquecido. Ler é um pouco como jogar futebol. O jogador, apesar de conhecer campos de futebol e saber que eles têm 4 lados e 2 gols, sempre faz o reconhecimento do gramado antes do jogo, para conhecer aquele campo especificamente. Começar um livro sem fazer esse reconhecimento é um erro, pois você precisa aquecer seu cérebro e ajudar ele a se preparar para essa leitura antes de mergulhar de vez nela. O quarto erro cometido pela grande maioria das pessoas é falar o texto que está lendo dentro de suas cabeças o tempo todo. Isso se chama subvocalização. A subvocalização é aquela voz interior que fica lendo o texto para você dentro da sua cabeça, mesmo que você esteja em total silêncio. Sabe por que a maioria das pessoas tem essa voz dentro da cabeça? Provavelmente, assim como eu, você frequentou uma escola comum, onde aprendeu a ler e escrever. Para que sua professora ou seu professor pudesse saber se você estava aprendendo a ler mesmo, ele provavelmente fazia o que as minhas professoras fizeram. Te pedia para ler em voz alta para toda a turma. E aí, porque você precisava sempre ler em voz alta para que alguém pudesse avaliar se você estava mesmo aprendendo a ler, você acostumou o seu cérebro a ter que falar o texto até quando você está em silêncio. E por que isso é um erro? O fato é que falar o texto enquanto lê só vai tornar a sua leitura mais lenta. Não vai te ajudar a compreender o texto melhor e ainda vai te custar mais energia. Primeiro, vamos falar sobre a velocidade. Uma pessoa fala uma velocidade média de 300 palavras por minuto. Por esse motivo, um leitor mediano lê entre 200 e 300 palavras por minuto. Mas leitores treinados têm a capacidade de ler tranquilamente a 600, 700 e até 800 palavras por minuto. Isso quer dizer que é possível ler até 2 ou 3 vezes mais rápido. Algumas pessoas conseguem ir ainda além disso. É impossível aumentar sua velocidade se você fala enquanto lê, pois a velocidade da fala se torna o limite máximo ao qual você pode chegar. E sobre a compreensão? Olha só, 95% das palavras que você lê são chamadas de palavras de visão. Você não precisa falar elas para entender, basta ver. Eu vou colocar 2 palavras aqui na tela para você. Eu tenho certeza que ao ver cada uma delas, imediatamente você vai entender seu significado. Vamos lá. Viu? Mesmo que você não fale essas palavras, você sabe o que elas significam. A fala não é sempre necessária para a compreensão. O que acontece quando você fala tudo o que lê, na verdade, é que seu cérebro gasta mais energia, porque ele precisa se concentrar não apenas no que ele está vendo, mas também naquilo que está falando e ouvindo. O quinto erro cometido pela maioria dos leitores é que seus olhos voltam o tempo todo no texto. A leitura não é fluida. Vou te explicar. Você está em um cinema, um balde de pipoca no seu colo, o cheiro da pipoca sobe até seu nariz, você pega algumas, mastiga, crocantes, uma delícia. Você não aguentava mais esperar pelo lançamento desse filme, é muita ansiedade, você quer que comece logo. O trailer acaba e começa o filme, uau, já começou com tudo, você está super feliz por estar finalmente assistindo. 5 minutos depois o filme para e volta do começo. O quê? Você pensa. Tudo bem, pode ter sido uma falha, continua. 10, 15 minutos de filme, pausa. Volta 5 minutos pra trás. Como assim? Você já começa a ficar com raiva. Pelo amor de Deus, eu quero continuar vendo, eu quero saber o que acontece em seguida. Você não se conteve, até falou em voz alta. O filme continua. Meia hora depois, pausa, volta 5 minutos. Você levanta com revolta e começa a gritar: por que você tá fazendo isso comigo? Me deixa ver o filme. Você olha pra cima, lá no fundo da sala, de onde vem a imagem, na esperança de que alguém lá esteja te ouvindo. Seria horrível se você fosse no cinema e ficasse acontecendo isso durante o filme, não é mesmo? Muitas pessoas sofrem com esse problema na leitura. Elas começam a ler, mas seus olhos voltam na página a cada 2 ou 3 linhas. É como se você estivesse vendo um filme e alguém ficasse voltando ele o tempo todo. Por que isso é um erro? Em primeiro lugar, a sua leitura fica totalmente sem fluidez. Ela se torna chata, às vezes até irritante. Isso pode inclusive causar ansiedade e frustração. Ninguém quer se sentir assim quando está lendo um livro. Na verdade, ninguém quer se sentir assim nunca, não é mesmo?
Em segundo lugar, a sua compreensão é totalmente comprometida. Mesmo que hoje você pense que precisa voltar no texto o tempo todo para entender ele, isso não é verdade. Voltar no texto é como cortar uma ideia pela metade, parar um raciocínio no meio. É como se você estivesse construindo uma corrente, ligando um elo no outro, e de repente essa corrente se rompesse. O sexto erro que a maioria das pessoas comete é ler em uma posição completamente desfavorável. Vamos lá, eu vou te explicar. Como você lê um livro quando você está sentado? Provavelmente você coloca ele em cima da mesa e curva o seu pescoço para baixo e sua coluna também. Ao fazer isso, o fluxo de oxigênio para o seu cérebro é diminuído. Olha só, de acordo com o professor Javier de Felipe, do Conselho Superior de Pesquisas Científicas, nosso cérebro corresponde a 2% da massa do nosso corpo. Bem pouquinho, né? Mas ele consome cerca de 20% das calorias e do oxigênio. Só para você entender o quão impactante é isso. Imagine que você precisa comer todos os dias 10 vezes mais quilos de alimento que seu próprio peso. Se você pesa 50 quilos, por exemplo, precisaria comer 500 quilos de alimento. Entendeu agora como o seu cérebro precisa muito dos nutrientes que você ingere e do ar que você respira? Quando você se posiciona mal, você está dificultando o trabalho do seu cérebro, deixando ele muito mais cansado e diminuindo muito a sua capacidade de absorção de conteúdo. Além disso, ao entortar o seu pescoço, você coloca um grande peso sobre a sua coluna, o que pode causar danos irreparáveis com o tempo e pode cobrar o seu preço no futuro, além de te deixar com o pescoço dolorido constantemente. E quando você pega um livro e deita na cama? É bem gostoso e aconchegante, não é mesmo? É tão gostoso que dá até vontade de dormir. Um erro que a maioria das pessoas comete é associar a leitura ao sono. Leem deitados ou pegam um livro para ler sempre na hora de dormir. Ao fazer isso, você está mandando um aviso para o seu cérebro, dizendo que ler é uma atividade que você faz para dormir. Com o tempo, o seu cérebro internaliza isso e você sente cada vez mais sono na hora de ler. Até aqui você viu os maiores erros cometidos pela maioria dos leitores. Agora eu vou te contar as maiores consequências desses erros. Eu já te mostrei porque cada um deles é um erro e vou te explicar o que acontece com a leitura de quem os comete. A primeira coisa que acontece é que ao cometer esses erros, pouca informação é retida. Logo que você termina um livro e fecha ele, você já não se lembra de quase nada. Um sentimento de frustração, decepção, ansiedade, até raiva pode tomar conta de você. Ao ver que gastou horas do seu precioso tempo em um livro e no fim das contas não vai conseguir usar praticamente nada, pelo simples fato de não ter absorvido o que leu, você pode ficar muito frustrado. A segunda coisa que acontece é que a leitura te dá sono. Quem lê cometendo esses erros não participa da leitura da maneira correta, não se envolve com o texto e começa a se entediar ou se cansar muito rapidamente. Um terceiro ponto é que fica muito difícil manter o foco no texto. Seja por motivos físicos ou por desinteresse, o foco não acontece. Você se pega sonhando acordado, com seu pensamento fugindo constantemente da leitura indo para outros lugares. Seu pensamento foge para as preocupações do dia a dia, para problemas a serem resolvidos e até mesmo para coisas sem importância. Às vezes só uma mosca na parede já é o suficiente para tirar sua atenção do livro. Criar o hábito da leitura se torna impossível nessas condições. Não há motivação, não há prazer e não há resultados. A leitura que não traz resultados parece perda de tempo, perde a importância, se torna fonte de frustração, de desamparo e de sentimentos ruins, o que te afasta cada vez mais dos livros e cada vez mais de ter resultados positivos na sua vida. O fato é que a leitura realizada pela grande maioria das pessoas é uma atividade passiva, e esse é o maior erro de todos. Eu vou te explicar. Ler é um pouco como jogar futebol, como eu já te disse. É domingo, 4 horas da tarde e é final da Copa. Eu estou com a bola correndo em direção ao gol adversário e você está um pouco mais à frente, correndo e me observando. Se livrou do marcador e achou um espaço vazio, olhou para mim. Pum, eu te vi. Toquei a bola. Câmera lenta. Enquanto a bola corre pelo gramado, graciosamente rolando por cima do tapete verde, que é esse estádio, você olha para os lados para garantir que não tem nenhum marcador chegando. Corre em direção à bola para garantir que o passe não vai ser interceptado. Seus olhos estão fixos nela. Você já pensou em tudo, vai dominar com o pé direito, ainda de costas pro gol, com a esquerda vai rolar ela para frente, vai girar o corpo, ajeitar ela um pouco mais e com a direita chutar pro gol. Como eu te falei, a leitura é um pouco como um jogo de futebol. O autor é quem tem a bola no começo, mas isso não significa que você é apenas um consumidor passivo daquele conteúdo. Ler é uma atividade ativa. Como um jogador que espera a bola chegar até ele, você precisa pensar, refletir, raciocinar, participar do processo juntamente com o escritor. Vamos recapitular os 6 erros que vimos na aula de hoje. O primeiro erro é ler apenas uma palavra de cada vez. O segundo erro é ler o livro todo a uma velocidade constante. O terceiro é começar o livro da primeira página e ir até o final sem nenhum tipo de preparação. O quarto erro é ficar voltando na página ou se perdendo nas linhas com o olho.
O quinto é ler falando o texto dentro da sua cabeça. E o sexto erro é ler em uma posição ruim e desfavorável ao aprendizado. Na aula que vem eu vou te contar os 4 pilares da leitura ativa. Você vai entender exatamente quais os principais fundamentos para que você absorva tudo o que lê. Hoje você ficou consciente dos erros. Na segunda aula ficará consciente de qual caminho seguir para não errar mais. Se você quer absorver tudo o que lê, não pode perder por nada a segunda aula. Então marque na sua agenda, terça-feira, às 9 da manhã, a aula ficará disponível. Antes de ir embora, é muito importante que você clique no botão aqui embaixo do nosso vídeo. Esse botão vai te levar para a nossa comunidade exclusiva do Facebook. Essa comunidade lá você vai ter acesso a um mini curso e também poderá enviar os seus comentários sobre as aulas, tirar suas dúvidas diretamente comigo. Eu vou responder tudo e interagir com os outros participantes. Todos estamos aqui com o mesmo objetivo, absorver o que lemos. E lá na comunidade poderemos unir força para aprendermos ainda mais. Clica no botão e logo que entrar na comunidade já me conte lá na parte dos comentários se você comete algum desses erros. Seu comentário é importante para que eu possa trazer um conteúdo ainda melhor na próxima aula. Ah, e mais um lembrete, eu estou fazendo lives diárias no meu Instagram, às 8 horas da noite. Nessas lives eu converso com algum aluno meu para te mostrar o que ele fez para conseguir absorver mais conteúdo. Você vai poder ouvir da boca dos alunos sobre o funcionamento do método que é baseado nos pilares que eu vou te ensinar na próxima aula e como isso tem trazido resultado para a vida deles. Para ir para o meu Instagram também é só procurar um botão que tem mais embaixo nessa tela. Eu te encontro na terça-feira. Um forte abraço e é só o começo.